Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de nós começarmos, nós vamos cantar duas musiquinhas, estamos aguardando, né? Que a irmã Sheila vai colocar para nós. Eu gostaria de pedir que vocês desligassem os celulares, por gentileza. Garanto que Deus não vai ligar para a gente agora enquanto nós estivermos aqui, pelo menos não usará o telefone. Ok? Então vamos lá. Tua palavra me sonda.
Seja como for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todo seu sorriso. E ainda assim fiel, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda assim fiel, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Cantar é sempre uma bênção, né? Vamos agora continuar com a nossa harmonização, chamar a nossa irmã Giciane para fazer a leitura da página. Por gentileza, querida. Boa noite a todos. Boa noite. Nunca te imagines. Nunca te imagines sem esperança. Para todas as portas trancadas existem chaves. Não há problema sem solução. No tempo, todos os impasses se resolvem. Às vezes, no fundo do abismo escuro, é que se pode ver as estrelas. Não te entregues ao desespero. Existem dificuldades que acabam sendo equacionadas por si mesmas. Se te encontras diante de uma encruzilhada e não sabes que direção tomar, espera mais um pouco. A precipitação é má conselheira. Para que certos nós se desfaçam, não adianta a tesoura que corta e dilacera. Onde a atitude rápida se mostra deficiente, a paciência é a opção mais sensata. A lição só termina quando cumpre o papel de ensinar. Do livro Vigiai e Orai, de irmão José Carlos Abacelli. Obrigada, querida. Vamos agora fazer a nossa prece. Então, pedimos a todos que elevem seus pensamentos. Vamos pedir ao Mestre Jesus, ao Deus bondoso, misericordioso e justo. Agradecemos ao Pai pela bendita oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em Teu nome, buscando, através deste momento, o nosso crescimento espiritual, buscando as forças necessárias para passarmos pelas provações. Pedimos ao Pai que a paz, o amor e o carinho do Mestre Jesus estejam em nossos corações, que possamos assimilar os conteúdos da exposição das nossas irmãs, das nossas companheiras Silvia e Giciane, que suas palavras toquem em nossos corações, que nos deem força para modificarmos a nossa conduta, para que possamos merecer, Pai,
todo o teu amor, todo o teu consolo. Gratidão, Pai. Abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Hoje o tema é fantástico, né? Jesus e o amor. E para falar de Jesus, do livro Jesus e Atualidade, quem começa? A nossa companheira Silvia. Seja bem-vinda, querida. Quer o microfone aqui? Eu prefiro que tire, porque eu gosto de me andar. Falo com as mãos. Boa noite a todos. Vamos então nesse tema que é um presente, né? Quando a gente pensa em Jesus, eu acho que é a palavra que já vem conectada. Acho que todos aqui concordam, quando a gente pensa em Jesus, a primeira palavra que vem na nossa mente é o amor, de fato. A gente tem um privilégio, eu acho que a maioria aqui, acho que todos, né, porque nascemos no Brasil, de termos nascido num país cristão. Então a gente já tem essa facilidade, a gente já tem essa conexão, essa quase intimidade, né, pelo menos com a figura de Jesus. Eu nasci num lar católico, né, cresci, estudei a vida inteira em colégio de freira, então sempre tive essa referência muito forte com Jesus. Mas esse amor não foi assim logo de imediato. Sempre fui uma criança muito questionadora, tanto quanto rebelde, adolescente também. Então esse amor não foi automático, né? A gente sabe que Jesus é amor, mas como é esse amor? E eu tive que fazer esse caminho inverso. Cresci com meus avós, com uma fé muito robusta, meus pais também. Mas esse amor direto de Jesus faltava. Então foi através da família, anos depois me tornando mãe, que eu consegui entender um pouquinho desse amor de Jesus. E com a vida, né, com os nossos desafios, com as nossas experiências, a gente passa por momentos em que a gente precisa dele. E esse amor finalmente vem. Então hoje a gente vai falar de Jesus e amor. Eu vou falar um pouquinho, depois desse ano ele vai completar o nosso estudo. Um estudo lindo, é um livro, imagina a responsabilidade, um livro escrito ditado por Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo. Um estudo que aparentemente é curto, são 2 páginas. Eu e Gessiane olhamos uma para a outra, e aí, como vai ser isso? Mas vamos lá, vamos ver o que a gente desenrola aqui. Tive uma palestra aqui com a nossa querida Diana e ela apresentou essa foto de Jesus que eu achei incrível. São vários estudos, né? E essa é a imagem assim, mais próxima que os estudiosos, pesquisadores nos trouxeram. No início do texto diz assim: a figura humana de Jesus. A sua figura confirma a sua procedência e realização como o ser mais perfeito e integral jamais encontrado na Terra. Então Jesus se misturava ali, aquele povo, né, era parecido com todos os outros, mas aqueles que se encontraram com ele não poderiam deixar de negar o seu magnetismo, a sua luz, uma beleza que não era uma beleza física, né, era uma beleza que transcendia o seu físico, pela sua perfeição, pelo seu amor, pela sua evolução, pela sua perfeição mesmo. Toda a sua vida se desenvolveu num plano de integração profunda com a consciência divina, conservando a individualidade em um perfeito equilíbrio psicofísico. Então Jesus tinha esse equilíbrio, né, de mente e corpo. Ele ensinava, ele se mantinha sempre muito sensato em todas as situações que pareciam tão adversas e tão incríveis e difíceis. Ele sempre tinha ali a palavra certa, o ensinamento correto, justamente trazendo esse equilíbrio mesmo de um espírito perfeito, iluminado, que teve, né, por esse amor que ele teve a nós,
ele decidiu, não, agora eu preciso ir lá eu mesmo. Ele, como governador do nosso planeta, ele como um dos arquitetos do planeta Terra, veio depois de milhares de anos estar conosco por amor. Como consequência, transmitia confiança, porque possuía um caráter com transparência diamantina, que nunca se submetia às injunções vigentes, características de uma cultura primitiva, na qual predominavam o suborno das consciências, o conservadorismo hipócrita, uma legislação tão arbitrária quanto parcial e a preocupação formalística com a aparência em detrimento dos valores legítimos do indivíduo. Isso aí é fácil para a gente perceber, né? A gente que quando volta, lê os diversos livros que tem sobre a história de Jesus, tantos filmes que a gente tem acesso, se hoje ainda somos tanto assim, imagina na época que Jesus veio. Então, era sempre muito mais a aparência, o poder, o dinheiro, as posições e essa cultura mesmo de um passar por cima do outro. Isso era permitido, né? Era aceito. Então, Jesus veio confundir, né? Ele veio apaziguar e ao mesmo tempo confundir. Nessa minha busca por esse amor de Jesus, sempre lendo, sempre me informando, sempre gostei muito. Minha mãe era uma apaixonada pela história da Bíblia, então toda vez que passava o filme, ela queria que eu assistisse. Mãe, esse filme é muito chato, longo, 4 horas, não estou aguentando. E a gente assistia, então ela falou assim, então vem só na parte então de Jesus, a primeira parte do Antigo Testamento se você não assiste, mas vem assistir a parte de Jesus. E a gente assistia junto, a gente sempre conversou muito. E aquilo me chamava muita atenção, né? Essa selvageria, todas as injustiças que Jesus sofreu. Mas ele se mantinha ali sempre muito calmo, muito sereno nos momentos mais difíceis. E em busca desse amor de Jesus, dessa grandiosidade de espírito, dessa perfeição, eu tive a alegria de finalmente conseguir entender e sentir um pouco quando eu li esse livro aqui. Alguém já leu esse livro? Aqui na casa? Há muito tempo, né, Caixa? Na hora de relê-lo. Esse livro é um presente, gente, porque eu acredito que aqui muitos conheçam Chico Xavier, o amor com que ele se dedicou à doutrina, e o seu mentor Emmanuel também, de uma grandiosidade incrível. Emmanuel, quando escreve, quando ele dita os livros, ele não dita uma história, ele dita sentimento. E quando eu li esse livro, que é a história nada mais do que de uma de suas encarnações como um senador, esse livro é sobre a história de Públio Lentulus, que foi uma encarnação anterior de Emmanuel, um senador muito poderoso, e que poderia até mesmo ter evitado a crucificação. Um homem da justiça, um homem muito austero, muito poderoso. E esse homem tão difícil, ele descreve o seu encontro com Jesus. E nesse momento, quando Emmanuel está ditando esse momento, eu me emocionei muito. Eu trouxe esse pedacinho para a gente estar lendo aqui hoje. Eu li esse controle. Deixa eu rapidinho, só para a gente, antes de eu ler isso aí, como é que se passa essa história, né? Públio Lentulus, ele era casado e tinha 2 filhos. Era um homem de poder, de muito dinheiro, e ele jamais ia precisar desse Nazaré, maltrapilho, que um monte de gente seguia. Quem é esse homem? Quem esse homem vai me ajudar? Mas sua filha está com hanseníase. Sua filha Flávia está doente e a mãe desesperada, não sabe mais o que fazer, os médicos não conseguem fazer a cura, ela não melhora. E então a sua criada Ana, que nos momentos de folga, que deveriam ser muito poucos, seguia esse nazareno, começa a conversar com a mãe da menina. Fala, olha, tem esse homem, é um homem muito especial, ele tem feito curas, ele tem curado doenças, ele traz palavras muito boas, às vezes a cura não é diretamente nossa, mas a gente aprende tanto com ele. Você não quer levar a Flávia até ele?
Então Lívia tenta falar com o Públio Lentulus para levar a filha ou para ela ir até ele. Ele fala, não, de maneira alguma. Não tem, o que esse homem vai fazer? Não vou levar minha filha até ele. E a filha pede, não, por favor, eu quero ver ele, pode ser que ele me salve. Então ele, como pai, chefe de família, um homem, né, muito controlador, e ele decide ele mesmo ver quem é esse homem. Quem é essa pessoa que tem esse poder todo? Porque quem tem o poder aqui sou eu. Então, nessa passagem, descreve um pouco. Eu nem vou ler tudo porque é longo, mas vou ler só esse pedacinho, porque é o momento em que ele chega e que ele encontra Jesus e a gente consegue ter um pouquinho da noção dessa atmosfera que Jesus trazia. Das águas mansas do lago de Genezaré, parecia-lhe emanarem suavíssimos perfumes, casando-se deliciosamente ao aroma agreste da folhagem. Foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob o império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brando de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, destacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe um semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquela criatura impressionante, mas no seu coração marulhavam ondas de sentimentos que até então lhe eram ignorados. Então a gente pode resistir, né? A gente pode não querer. A gente tem aquela rebeldia. Que Jesus, o que? Todo mundo fala Jesus, ama Jesus, Jesus, não quero. Mas no momento que você está numa profunda dor, num profundo desespero, onde todos os recursos te faltam, e você se recorre a Jesus, é isso que te toca, é esse sentimento que nos invade, é esse amor que chega até nós, que a gente não consegue ignorar. Nem a sua apresentação a Tibério, nas magnificências de Capri, lhe havia imprimido tal emotividade ao coração. Lágrimas ardentes rolaram-lhe os olhos, que raras vezes haviam chorado, e força misteriosa e invencível fê-lo ajoelhar-se na relva lavada em luar. Desejou falar, mas tinha o peito sufocado e opresso. Foi quando então, num gesto de doce e soberana bondade, o meigo nazareno caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora, que Públio entendeu perfeitamente, como se ouvisse o idioma patrício, dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Então eu deixei o diálogo aí para vocês ficarem curiosos e irem lá na livraria, porque nós temos esse livro maravilhoso, né? Não é, Regina? Se você já leu, presentei um amigo. Mas é esse sentimento que Emmanuel descreve, e você vai vendo um homem tão endurecido se amolecendo e aceitando e recebendo esse amor. Porque era inegável, não tinha como eu negar aquele amor. Era mais forte, era magnetizador, era a energia que circundava Jesus. Então não era o que ele falava, nem o que ele fazia. Quando o Públio está nesse lugar, ele está no lugar que Jesus, no lago de Genezaré, onde tem uma multidão esperando para ouvir Jesus, e ele se destaca no meio daquela multidão, né? A gente vê isso em várias passagens, que Jesus sempre se destacava, de alguma maneira, pela sua força mesmo, pela sua luz. Portador, agora voltando, né? Fala de Jesus, portador de uma lítima coragem, se insurgia contra a injustiça onde e contra quem se apresentasse, nunca se omitindo.
mesmo quando o consenso geral atribuía legalidade ao crime. Então Jesus, o que era certo, não existia, né? Não existia o jeitinho, agora deixa passar. Então sempre um homem muito justo, mesmo com todo o cenário contra ele, a verdade sempre prevalecia. Gente, tudo bom? E aí eu tenho que fazer mais uma propaganda. Hoje eu estou demais aqui nas mídias. Primeiro livro, meu livro favorito há 2000 anos. Incrível. E um outro programa, né? Porque assim, eu gosto muito da arte visual. Então eu acho que hoje em dia, a gente tem acesso a muitas coisas. E por que não a gente escolher programas que nos acrescentem? Essa é uma série sobre Jesus, obviamente, né? E o nome é uma série americana, e o nome quer dizer Os Escolhidos. Ela tem, a primeira temporada tem no Globoplay, e depois ela tem o próprio site, o tamanho sucesso que ela fez nos Estados Unidos, ela tem o próprio site com os episódios. E tem diversas línguas, inclusive o português, então a gente consegue assistir sem problemas. E essa série é incrível, porque finalmente fizeram essa parte de Jesus, o Novo Testamento detalhado, com a história dos apóstolos, sabe? Toda aquela, as nuances, as minúcias do convívio, que às vezes assim, eu sinto falta de saber mais desses momentos íntimos de Jesus com os apóstolos, do seu dia a dia, né? A gente tem tão pouco, né? As histórias acabam se repetindo muito. Então a gente vê assim numa produção hollywoodiana, é muito incrível, muito legal essa série. E eu peguei um pedacinho justamente mostrando esse momento em que ele não é preso, mas ele é convidado forçosamente a conversar com um cobrador de impostos, que é Quintus, né, um romano, e ele vai, ele não reluta, ele simplesmente vai, mas ele sempre é muito reto. Aquela pessoa trata ele com uma certa... Isso é um snob, né? Trata ele com um pouco de sarcasmo e tal. E Jesus se mantém ali sempre muito reto. Ele não se sentia invadido ou de maneira alguma ameaçado, né? Porque ele estava certo de quem ele era e o que ele veio fazer. Você solta pra gente? Só para vocês ficarem curiosos também. Ele resistiu? Não. E os seguidores? Pacíficos e complacentes. Sente-se. Deixe-nos. Jesus de Nazaré. Finalmente nos conhecemos. Francisco. Eu achei que você seria Mais alto? mais doido. Ah, Cabelo despenteado, peles de animais. que bom que pude desapontar. A primeira história que eu ouvi sobre você, eu não acreditei. Geralmente é assim que funciona. Não era sobre religião ou pregação ou Deus. Era sobre peixes. Outro tema comum. Foi uma pescaria impossivelmente grande, Áticos. Ele veio com uma mordida no meio do razão de Cafarnaum. Você conheceu o Áticos? Ele era coach do urbana. São como detetives personagens de César, principalmente em Roma, mas vão a qualquer lugar. Ele está especialmente interessado em você. Já visitou o Extremo Oriente, Jesus? Eu recebi visitantes de lá, mas nunca estive lá. Eles comem os peixes crus. Tiram as escamas, cortam a cabeça e a cauda e dão uma mordida. É impressionante.
Eles comem a carne e cospem as espinhas. É claro. Se o Simão não tivesse quitado a dívida deles, teria resultado no meu rebaixamento. Isso é a carne. Você cria uma perturbação pública que resulta em danos à propriedade, uma desgrada e uma bela mancha na minha reputação. Espinhas. Você seduz o mais brilhante e eficaz coletor de impostos de toda a Alta Galileia. Também espinhas. E agora, o Coortes Urbana mais temtucado na história do Império Romano me diz que testemunhou pessoalmente você fazer um zelote abandonar a adalha dele. Bom, isso é carne. Isso é carne. Desculpe ter causado tanta confusão para você por carne e espinha. Confusão? Não. Não. Se a sua raça não fosse tão odiosa e repugnante, lhe daria um emprego. Eu não posso tomar isso como um Veja, tudo isso é muito simples. Parece estar dividindo seu tempo entre criar dores de cabeça para Roma e vitórias que não poderíamos alcançar. Isso é um tanto quanto redutivo. Dobrou de seguidores desde Cafarnaum. E ainda, você fez um homem violento que estava aterrorizando Jericó voltar à razão. Mas a notícia dos seus milagres, ou o que quer que seja, se espalhou por toda a Síria. Eles começaram a vir para cá. Viu o meu problema? E eu não sei se você é a carne ou as espinhas, seguindo a metáfora do peixe. Me parece que já superamos isso. Agora, eu quero dizer que eu não sei o que fazer com você. Muitas pessoas terão esse problema comigo. Chega de espinhas, Jesus. Entendeu? Chega de roubar o meu rol de talentos, criar espetáculos, multidões. Chega de alegria. Eu não posso prometer nenhuma dessas coisas. Não prometo que não irá parar de respirar. Parece que deixamos claro o que podemos e o que não podemos prometer. Você sinceramente... Ai, Jesus de Nazaré, eu gosto de você. Estamos do mesmo lado, só que não me faça te matar. Não vou forçar você a nada. Mas o meu pai, por outro lado... Não sei o que quer dizer, mas vamos encerrar em bons termos. Eu acho que finalmente temos um acordo. Está livre, Tânia. Voltei. Acende pra gente, Sandrina, por favor. Esse momento aí da série se dá porque Jesus já está incomodando, né? Os poderosos romanos, ele já está chamando muita atenção, as pessoas já estão indo ao encontro dele para assistir, fazer suas mensagens, suas curas. Então, Quintus fica surpreso, né? Porque fazem aquele alvoroço todo. Então, eu quero ver, achando que é um homem violento, que é um homem que vai vir cheio de verdades. E Jesus, ele é muito tranquilo, muito calmo, deixa ele desconcertado. Quer dizer, ele é um homem, Quintus, né? Um cara debochado, tenta ali fazer piadinhas com Jesus. Jesus se mantém reto, como ele sempre foi, como ele é. E ele acaba deixando as outras pessoas que tiveram tanto trabalho, porque os apóstolos tentaram proteger. Não, você não vai, a gente vai te esconder. Ele, não devo nada, eu vou lá sim, ver o que ele quer saber. E nesse momento, o próprio Quintus fala, gente, esse homem, que o perigo que ele me oferece? Então, as pessoas que fizeram todo o alvoroço, né, os seus companheiros ali para pegar Jesus e para ver que aquele homem estava causando uma confusão na cidade, ficam até meio assim, impacientes. Como assim, né? Vai deixar ele ir? Sim, ele não parece não oferecer problema nenhum. Então, Jesus, até nesse momento, ele confundiu, né, os maus, as pessoas que queriam o seu mal ou não queriam o amor ou o progresso ali daquele lugar. Paciente e pacífico, mantinha-se em serenidade nas circunstâncias mais adversas e jovial nos momentos de alta emotividade, demonstrando a inteireza dos valores íntimos em ritmo de harmonia constante. Paciente e pacífico, né? Isso aí é o que a gente busca sempre. Essa serenidade que Jesus apresenta, assim, até no momento mais derradeiro da sua vida,
nos remete assim, como que a gente ainda se desespera diante das adversidades. Como a gente tem esse nosso emocional descontrolado, né? A gente ou ama com excesso, ou sofre por excesso. Essa tranquilidade que Jesus nos passa, né? Quando é que será que a gente vai conseguir alcançar isso aí? Eu sou uma pessoa assim também, muito emocionada, choro demais, amo demais, sofro demais e busco um pouco desse equilíbrio aí, né? Quem não? E para a gente viver realmente um pouco dessa harmonia, seja nos momentos difíceis, porque a gente já passou por alguns momentos difíceis e eles sempre passam. Que a gente consiga cada vez mais se lembrar que nesse momento de desafio profundo, esse momento também vai passar. Numa sociedade agressiva e perversa, elegeu o amor como a solução para todos os questionamentos e o perdão irrestrito como terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Então Jesus escolhe esses homens, né, esses homens do mundo, os pescadores, aqueles Mateus, por exemplo, que era um cobrador de impostos, então que é um homem que gostava do dinheiro, gostava muito da riqueza, mas que resolveu seguir Jesus. Esses homens, eles tinham uma dificuldade tremenda de aceitar esse perdão e de amar e de aceitar e de ser amoroso ou até compreensivo, né, com seu inimigo. E quantos de nós somos assim? Quanta dificuldade a gente não tem de deixar para lá, de dar a outra face, hoje mesmo perdoar. Como que é difícil para a gente ainda. A gente ainda está tão lá, né? Quer brigar, não, a última palavra é minha, eu que tenho a razão, e o nariz lá em cima. Para quê? Né? Por que a gente não consegue? A gente tem o nosso exemplo ali. Estudamos tanto, lemos tanto, e ainda a gente ainda peca tanto nesse erro aí. Jesus já deixou aí a receita, né? Esse perdão irrestrito, que ele é terapêutico e eficaz para todas as enfermidades. Então a gente às vezes busca uma melhora em algum setor da nossa vida, no setor emocional, até mesmo no setor material, mas a gente não quer dar o nosso passo, né? A gente quer que as coisas caiam no nosso colo. Mas o que a gente está fazendo em prol de nós mesmos para que isso aconteça? Então, aqui não apenas ministrava o perdão através de palavras, mas, sobretudo, mediante atitudes claras e francas, arriscando-se por dilatá-lo especialmente aos infelizes, aos detestados, aos segregados, aos carentes. Que foi para que Jesus veio, né? Veio para nós, para os doentes, para os carentes, para aqueles que precisavam de um norte. Em momento algum, submeteu-se às conveniências perniciosas de raça, ideologia, partido e religião, em detrimento do amor indistinto quanto amplo a todos que o cercavam ou o encontravam. Então, acho que assim é comum, né, para todos nós que Jesus realmente ele não tinha favoritos, ele não tinha lado, ele só tinha o certo, né, o amor. E através de todos esses ensinamentos que a gente consiga pegar um pouco mais cada dia, que a gente consiga desenvolver esse amor que Jesus tem por nós, que a gente tenha de volta para Ele e por todos aqueles que nos cercam. Vou passar aqui o bastão para minha companheira. Outra coisa, tá? Obrigada, gente. Boa noite de novo. Boa noite. Vou dar sequência aqui às reflexões, né, da minha amiga Silvia. Não tenho tanto domínio assim da palco, da palavra, mas eu vou tentar passar um pouquinho do que eu estudei aqui para vocês, espero contribuir de alguma forma. Eu fiquei com essa partezinha, assim, não é parte do livro, né? Jesus e a atualidade.
Eu escolhi essa frase: o amor é de essência divina, porque procede de Deus e vitaliza o universo, sustentando a vida em todos os seus aspectos. É um trechinho do livro Amor, ditado por Jonas de Ângeles e diversos outros espíritos, para Divaldo Franco. E ele nos mostra o quanto amor, né? O quanto era fácil para Jesus nos amar, né? O quanto amor emanava dele, né? Em diversas situações e que até chegavam até ele. Ele sempre tinha ouvidos de ouvir, né? E uma palavra certa no momento oportuno, como disse a minha amiga Silvia aqui. Então, falar do amor de Jesus é algo realmente extraordinário e inclusive assustador até, porque a gente fica, meu Deus, será que a gente é capaz? Mas eu penso que sim, eu penso que, como teve uma palestra quarta-feira aqui, a palestrante nos relembrou que a gente tem um DNA divino, a gente tem uma essência divina, a gente só tem que catar ali, prestar atenção, né? E a gente vai achar, se Deus quiser. Jesus elegeu os infelizes, ergueu-os do caos em que se encontravam até o planalto da dignidade libertadora. Fez-se o mais desafiador exemplo de bondade que o mundo conheceu. Tornou-se modelo para incontáveis discípulos fascinados pelo seu exemplo e que tentaram repetir a incomparável façanha da compaixão e da caridade dele. Revolucionou as convicções nas quais predominavam o ódio, a vingança, e estabeleceu o amor e o perdão. Constituem os elementos únicos, aliás, para a condição individual e coletiva. Quer dizer, Jesus elegeu, né, o amor e o perdão. E elas andam de mãos dadas, né, como disse a minha amiga. E é nesse processo de evolução nossa que a gente tem que ter certeza disso, o amor e o perdão. A gente tem que conseguir amar um pouquinho, né, que Jesus amou e perdoar, para que a gente consiga se aproximar cada vez mais dele. E nesse processo, né, de evolução, tanto individualmente quanto coletivamente, basta somente enxergarmos com olhos de ver, né? Contudo, independente de qualquer circunstância, Jesus amou, sempre amou. Reserva-te o amor como o objetivo essencial da tua existência, trabalhando as metas que felicitam os seres, empenhando-te pela autoiluminação e pela autodoação. O que seria essa autoiluminação e autodoação? Tem uma colinha aqui. Eu queria falar que esse trechinho, eu achei muito bacana também, é do livro Fonte de Luz, de Joana de Ângeles também, né? Ditado para Divaldo Franco, e eu tomo aqui um partidozinho, que eu sou apaixonadíssima por Joana, já faço o estudo aqui na casa aos domingos, há 1 ano e meio mais ou menos. Então é maravilhoso tudo que ela nos traz, todo esse encantamento que ela tem por Jesus. Então ela passa isso para a gente de uma forma brilhante, e é uma delícia estudar a Joana e trazer um pouquinho dessas reflexões dela para a gente aqui nessa noite. Então, o que seria, né, essa autoiluminação e autodoação? Dentro das reflexões que Joana nos traz, né, que Joana de Ângeles nos traz, é estudarmos a doutrina, né, seria os primeiros passos, assim, reconhecer os nossos erros e tentarmos ajustá-los, né, nos perdoarmos também, é uma autoiluminação, estarmos conectados ao alto, ao divino, ao bem, e não nos deixar levar pelas rudezas da vida, que muitas das vezes a gente deixa, né? Nós estamos a caminho, ainda estamos nesse passo lento, mas que a gente faça esse exercício de não nos deixar levar pelas rudezas da vida, do dia a dia, dos problemas, né? Quem não tem problema. Então, ela nos traz essa receitinha importante para essa autoiluminação. A gente, se auto-iluminando, a gente consegue iluminar a quem está ao nosso redor, a quem está ao nosso lado. E o amor de Jesus faz isso, né? Faz isso com a gente. A gente se sente mexido, a gente se sente até mesmo incomodado. Hoje, durante o dia inteiro, nervosa, preocupada com
com as reflexões aqui da noite, me peguei pensando, falei, meu Deus, como eu vou falar desse amor? Será que eu sou capaz? Será que eu sou digna? E o tempo todo ele me mostrou que sim. Ele me sustentou, ele me deu as ferramentas para estar aqui, mesmo sem ter tanto conhecimento assim, mas com o coração aberto para passar para todos. A gente continue confiando e buscando esse amor, né, que Jesus tanto trouxe. Uma autodoação seria, tanto, né, nas reflexões de Joana, contribuir em favor do próximo, seja numa palavra amiga, seja somente em ouvi-lo, né? Muitas das vezes um amigo nem quer a nossa opinião, ele só quer o nosso colo, ele só quer o nosso ombro, né? Então isso seria uma autodoação também de nossa parte, que a gente possa ser o amigo, muitas das vezes, que dê o ombro, dê os ouvidos para essa pessoa que tanto necessita, né? Fazer o bem sem esperar recompensa alguma. Em momento algum, a gente deve ficar nessa, meu Deus, a pessoa não vai nem agradecer por isso. Jesus não esperava por isso. Ele simplesmente fazia, ele simplesmente amava, né? Então, ele não esperava retorno de ninguém. Ele simplesmente se doava. O tempo todo ele se doava. E nós, já conseguimos amar como Jesus amou? Eu botei aqui essa reflexãozinha, né? Reflitamos sempre acerca desse assunto, pois também nós, filhos amados de Deus, um dia queremos e devemos ter como objetivo principal alcançar essa pureza de amor, né? Trabalhando as nossas imperfeições, como eu citei agora há pouco, nossas atitudes, muitas vezes as nossas falas, né? Para que cheguemos mais perto desse sublime amor, para que a gente consiga alcançar um pouquinho desse amor. E Jesus amou integralmente em favor da humanidade. E tenhamos nós também, como meta de vida, seguir os exemplos do Mestre. Eu acho que a gente já consegue, sim, enxergar um pouquinho desse amor. A gente ama quando a gente cuida, quando a gente ouve, quando a gente protege, seja os nossos filhos, seja os nossos pais, seja os nossos petzinhos, enfim. Então, eu acho que a gente, sim, consegue amar um pouquinho do que Jesus amou, né, no nosso dia a dia, e que a gente continue fazendo esse exercício, fazendo seguindo, né, esses exemplos. Muitas das vezes a gente acha que é tão distante assim amar como ele amou, mas todo dia a gente acorda e a gente consegue ter uma nova chance, né? A gente todo dia se renova, todo dia a gente consegue nos permitir um pouquinho. Então, que a gente se permita realmente chegar a esse amor que Jesus chegou, né? Como eu falei, nós temos em nosso DNA, como a palestrante de quarta falou, o DNA divino. Então, que a gente consiga, e ele quer isso da gente, né? Todos os estudos, tudo que rege a doutrina fala que a gente vai ser espíritos de luz, a gente vai ser pessoas melhores, a gente vai estar alcançando, né, esse amor. Então, eu acho que sim, a gente consegue, né? Cada um sabe aí do seu amor, mas que a gente possa caminhar seguindo os exemplos do Mestre sempre. E quando Jesus tomou como base da sua mensagem o amor, o mundo renovou-se de um momento para outro. Diferente esperança tomou conta das multidões. Novos horizontes foram traçados para a humanidade. Embora ainda não esteja sendo vivenciado, né, como a gente sabe que a humanidade ainda está nesse mundo de provas, expiações, passando por tanta coisa ainda. Às vezes a gente deixa se levar por sentimentos que a gente sabe que não é legal, que a gente sabe que não é bacana para a nossa evolução, mas ele é como um sol que aquece as vidas frias dos descaminhos das paixões e dos sofrimentos, oferecendo certeza de amparo e de bênçãos. Portanto, em qualquer situação existencial, o amor é sempre de fundamental importância, né? Vamos tentar não deixarmos nos levar por essa cólera,
por esses desesperos, às vezes, que a gente passa na vida, né? A gente sabe que não é fácil, ninguém disse que seria, mas que a gente se agarre nesse amor, que a gente sinta essa pureza de Jesus, que a gente consiga ter esse momentinho nosso. Se tiver ruim, se tiver complicado, silencia, né? Tenta imaginar que você esteja fora daquele problema. Muitas das vezes a gente acha que é difícil, mas temos que tentar, temos que fazer esse caminhar. A gente tem que agarrar na mãozinha de Jesus ali, ele vai nos sustentar, ele vai nos ajudar. Então, que a gente não esmoreça em momento algum. A gente está sendo sustentado, a gente está sendo amparado o tempo todo, né? E o amor ele é sempre de fundamental importância. Que amemos muito e mais, cada vez mais. Desculpa, foi rapidinho, mas essa foi a minha reflexão para vocês. Espero ter conseguido contribuir um pouquinho. Mais uma vez, obrigada à oportunidade da casa, né, que nos dá. E uma boa noite para todos. Jesus os abençoe. Olha, nós que agradecemos. Obrigada aí, Pera Liciane, Pera Silvia. Nós vamos para casa cheios de deveres, né? Dever de casa, uma missão aí. Excelentes reflexões sobre o amor de Jesus. Eu não sei se você ama assim, não, a gente está aprendendo ainda. Bem, vamos aos recadinhos antes de nós iniciarmos o segundo momento da nossa reunião, que é o passe, tá bom? Nós teremos na quarta-feira a palestra com Juciema Sarroris, uma viagem no Evangelho, imperdível. Tá? E na sexta-feira nós teremos as nossas companheirinhas da nossa casa, a Georgina, que é a nossa dirigente do base, e a Letícia, que falarão sobre inteireza moral. Bom, é bom, hein? Do livro Desperte e Seja Feliz. Vai pegar a Joana de Ângeles, né, Georgina? Muito bom. A casa está fazendo uma campanha de doação de meias para evangelização. E a diretoria está sugerindo que o pessoal que fosse doar, gente, nada contra homem usar azul, mulher rosa, homem usar rosa, mulher azul, nada contra. Mas algumas crianças preferem umas cores mais neutras. Então nós já temos bastantes estampas e pedimos algumas de uns números um pouquinho maior. Pequeninos nós já temos em grande quantidade, mas nós temos criancinhas maiores. Então se puderem doar umas meninas maiores, mais neutras, tá? Fique à vontade, a evangelização agradece. E dormir de meinha leva mal não, é bom demais. Nós teremos agora o trabalho de passe. A Georgina é a nossa, deixa eu pegar aqui a nossa dirigente. Augusto, Renata e Sheila serão os passistas. Vocês podem ir, por gentileza. Tá? O companheiro João irá convidar 12 companheiros. Vocês podem ficar sentadinhos e ele irá convidar. Ok? Nós vamos agora à nossa prece de encerramento. Querido Deus, nós lhe agradecemos, Pai, pela mensagem recebida, pelas reflexões realizadas, pelo ensinamento adquirido, que possamos, Pai, colocar em prática, amar o nosso próximo, mais próximo, dentro da nossa casa, do nosso lar, espalhando pelos outros grupos sociais, que possamos amar como gostaríamos de ser amados. Te pedimos, ó Pai, que atenda cada petição aqui referida, que todos aqueles recebam o que vieram buscar nesta casa de bênção, de luz, de oração.
Que cada lar aqui representado seja imbuído de muito amor, de muita vida, de muita luz, de muita felicidade. Que possamos, Pai, retornar aos nossos lares ou a outros afazeres com o coração transbordando de amor. Esteja sempre conosco, hoje e sempre, graças a Deus.